Empata com o Cuiabá. Empate para mim que vale mais como uma derrota, porque empatou no Maracanã depois de uma ótima vitória com o Atlético Mineiro. Naquele jogo contra o Atlético Mineiro, eu alertei para alguns comportamentos do Flamengo. Poderia ocasionar nisso. O segundo gol do Atlético mostra que o Flamengo nitidamente desliga, porque o jogo já estava resolvido. Ele dá um apagão e desliga, sabe? De pelada. Ah, já estamos ganhando, marca ali a distância. Aquele segundo gol do Atlético Mineiro com o Scarpa recebendo sozinho, mesmo com o Atlético com um homem a menos. E aí colocando a caráter para o Hulk fazer o segundo gol. Aquele gol em nada interferiu na classificação, na história do Flamengo, mas deveria ligar um sinal de alerta. E eu falei para alguns amigos rubro-negros que tenha pelo menos ligado o sinal de alerta, que o Flamengo ele não pode desligar em alguns momentos do jogo, e pior, ele não pode entrar desligado em nenhum jogo. E quando o Flamengo pega times teoricamente mais fracos, como era o Cuiabá hoje, ele entra ainda, sabe, meio que desligado, vai aquecendo os motores, e aí, meu amigo, nesse tempo aí, o Cuiabá vai lá e faz um gol, porque é um time perigoso, se aproveita do momento. O gol que o time do Flamengo levou é inadmissível e mostra muito bem isso. 5 jogadores marcando, 5 contra 1 jogador do Cuiabá, e ninguém conseguiu reduzir a distância para dar uma abafa naquele chute. Poxa, não dá, né? Não dá para aceitar isso, sabe? Nem em futebol de pelado isso aconteceria. 5 contra 1 jogador, alguém daria um tranco, um rapa, mas definitivamente o jogador não concluiria como fez o jogador do Cuiabá contra o Flamengo, que ainda estava aquecendo os motores, e o gol do Cuiabá saiu logo após a partida do jogo, logo após o início do jogo. Então mostra realmente que o Flamengo ele tem esse problema. Isso é de tempo, não é de agora. Ele vai ligando. E depois que saiu 1 a 0 contra o Cuiabá, um time que quer jogar com 2 linhas de 5, esquece. Era muito difícil virar o jogo porque as pernas começam a pesar. Porque fica aquele clima tenso. Poxa, 1 a 0 para os caras, como é que vai virar com 2 linhas de 5? Fica muito difícil. O jogo, o tempo vai passando, à medida que o tempo vai passando, as pernas dos jogadores vão pesando, e aí vão comprometendo as performances individuais de cada jogador, como aconteceu. O Flamengo, a gente vê muito na empolgação, no oba-oba, na cultura flamenguista, obviamente, mas o Flamengo, ele tem 14 gols, tinha 14 gols em 14 jogos, agora 15 gols sofridos em 15 jogos. Não gols marcados, estou falando de 14 gols sofridos em 14 jogos, e agora 15 em 15 jogos. Isso significa que o Flamengo leva 1 gol por jogo. E eu tinha falado para alguns amigos que o Flamengo ia levar 1 gol por jogo, porque não é secar, meus amigos ficaram com raiva de mim, é a realidade, sabe? E o Flamengo ia levar 1 gol. A questão é se ele ia levar primeiro, ou ele ia primeiro fazer 2 para depois levar, porque aí mudariam as coisas. Uma vez que você faz 2 a 0, leva 1, só tem que estar mais atento. Mas quando você leva 1 primeiro, muda todo o contexto do jogo, porque você fica correndo atrás do placar, muda o lado psicológico, comportamental do jogo. Foi o que aconteceu. E o Flamengo sempre leva gol. É incrível. E leva gol por desatenção. Anota aí, dá uma olhada nos gols que o Flamengo tem levado. Tudo por desatenção, por desligamento. É um time que não se liga completamente o tempo todo no jogo. É inadmissível um time como o Flamengo levar 15 gols em 15 jogos. Ainda mais um time do Tite, que é considerado a melhor defesa. Aí alguém vai dizer, ah, mas o Flamengo é a melhor defesa do campeonato do Brasil, na temporada, que tem sofrido menos gols. Claro, teve um carioca que não serve para nada, o Flamengo não levou, acho que nem 1 gol, levou só 1 gol do Nova Iguaçu, quando era sub-23, ainda sub-20, sei lá o que. Mas o campeonato carioca não serve de parâmetro para nada. E no campeonato brasileiro, a gente está ali com uma defesa com 15 gols em 15 jogos, se eu não me engano, é a 11ª defesa que mais levou gols, junto com outras. Então não é uma defesa segura e muito em função de desatenção. O ponto é que o Flamengo deixa escapar 3 pontos que, para quem quer ser campeão, não pode deixar de escapar. Times como o Palmeiras, que é o nosso principal rival nessa luta pelo título, não deixa isso acontecer. Esquece, isso não acontece. Nem que na marra, mas eles ganham. Eles fazem os 3 pontos, jogos como esse. E o Flamengo deixa perder. Aí vão falar, ah, mas o Flamengo é líder, isso, aquilo, outro. No final do campeonato, quando ele for definido por 2 pontos de diferença, 1 ponto de diferença, aí a gente vai lembrar de jogos como esse, que o Flamengo perdeu pontos contra o Cuiabá. E numa tabela de classificação planejada, você coloca lá não só os 3 pontos contra o Cuiabá, mas você coloca 3 pontos e saldos de gol. E o Flamengo, por uma questão de desatenção no início do jogo, perde os 3 pontos. E complica ali uma liderança que poderia dar uma largada, uma esticada, uma disparada no Campeonato Brasileiro. E acaba complicando algo que estava muito simples e muito fácil de ser vencido. Ou seja, uma noite infeliz do rubro-negro, e
tomara que sirva de alerta para que o time seja mais ligado, mais focado e jogue de forma mais... não sei nem o que dizer. Bom, deixa aqui o seu like e se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.